Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a nossa aula a respeito da anatomia da região periocular, da região orbital e das pálpebras. A nossa aula tem o intuito não só de servir para o nosso curso de blefaroplastia superior e inferior sem acesso às bolsas, mas também para todos os procedimentos que a gente for precisar fazer nessa região, tá? Então, por isso a gente vai acabar aprofundando um pouco mais. Como a gente não vai fazer uma cirurgia com acesso às bolsas, nem mexer na estrutura ocular, essa anatomia não precisaria ser tão destrinchada assim se a aula fosse exclusivamente para o curso, tá? Mas a gente é médico, é importante a gente saber tudo isso, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Todo procedimento que a gente fizer, a gente tem que saber o que tem embaixo do lugar em que a gente está atuando. Se a gente estiver atuando com cânula e a gente não estiver enxergando onde está a nossa cânula, a gente tem que saber o que tem ali naquele lugar. Então, a anatomia é a base para tudo que a gente faz em medicina estética, seja parte cirúrgica, seja tratamento de varizes, preenchimento, toxina. É extremamente importante a gente saber a anatomia, tá? Então pode ser uma aula um pouco chata, mais maçante, para quem gosta como eu não, né? Mas pode ser um pouquinho mais chatinha, mas é importante, tenham paciência, vejam mais de uma vez, se não entenderem, voltem, tá? Porque é importante a gente saber exatamente ali, destrinchado de cor, tudo isso. Eu retirei essas fotos do Atlas de Anatomia e Preenchimento da Face, do André e da Thaís, tá? E do Néter. Inclusive, oriento que para quem gosta e quem se interessa em fazer bastante preenchimento de face, esse livro ele é excelente para quem gosta de anatomia também. Ele é excelente porque ele repete tanto que depois de um tempo tu já sabe de cor. Então as fotos são numa sequência repetitiva que é pra gente realmente gravar aquilo ali, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa é relembrar a nomenclatura. Eu vou colocar o meu laser aqui, só pra gente poder apontar algumas coisas, tá? Então, só para relembrar aqui, pupila, né, íris, o nosso limbo da córnea, toda vez que a gente fala em limbo é o limite, né? Então, limbo da íris lateral, limite lateral da íris, tá? A córnea, né, a conjuntiva bulbar, a córnea aqui, a conjuntiva bulbar. Aqui a gente vai ter o fórnix inferior, que é o limite inferior, né, o canalículo ali, a valetinha inferior da conjuntiva, tá? A conjuntiva palpebral, aqui seria a conjuntiva bulbar, né, do bulbo ocular, e aqui a conjuntiva palpebral, então ela faz aquela dobra e continua recobrindo o olho, tá? Aqui a gente vai ter a carúncula lacrimal, né, com as glândulas lacrimais e a prega semilunar. Aqui a gente está com um corte em diagonal. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque muita gente não entende muito de onde vem o septo, o que é o tarso, tá? É uma coisa um pouco complicada para alguns. Então, o que acontece? Aqui a gente tem o osso frontal, tá? Aqui a gente tem o músculo frontal, aqui a gente tem a gordura subcutânea e a pele, aqui está o nosso supercílio, tá? Continuando o periósteo do músculo do osso frontal, quando chega na órbita, esse periósteo continua e se transforma no septo orbital, que é o septo que cobre, que divide o olho na parte intraocular e na parte extraocular. Tá? Quando a gente fala de intraocular, a gente está falando de todas as estruturas que estão atrás desse septo, né? Que é o olho propriamente dito, toda a musculatura intrínseca do olho, né? Os retos superior, inferior, lateral, medial e os oblíquos, e as bolsinhas de gordura e toda a vascularização que está dentro da órbita, tá? Então o septo, na verdade, ele é uma continuação do periósteo. O periósteo continua formando esse septo, que é como se fosse uma cortina, tá? Que vai proteger tudo que está dentro da órbita. Esse septo ele vai se continuar até aqui a pálpebra, e a gente tem a pálpebra dividida na parte anterior, na lamela anterior, que vai ser pele e músculo, e a lamela posterior da pálpebra, aqui desse limite onde tem os cílios, vai ser o tarso, tá? E a conjuntiva. O tarso nada mais é do que onde termina o periósteo, a gente tem um tecido conjuntivo grosso que vai justamente fazer essa delimitação do olho para abertura e fechamento ocular,
tá? Não estou dizendo que ele é responsável por abertura e fechamento. Eu estou dizendo que ele é responsável por dar sustentação, por deixar esticadinho esses tecidos. Senão o tecido ia ficar todo mole, a nossa pálpebra ia ser solta ali, ela não ia ficar adequada, esticada como ela fica no olho. E ele é preso nos ligamentos laterais e mediais, tá? Então, quando a gente tem uma frouxidão desse tarso e dos ligamentos, que a gente chama frouxidão tarso ligamentar, é que a gente tem que fazer aquele teste para ver se pode fazer a bléfaro inferior ou se precisa mexer no tarso também, se precisa fazer uma apexia, né, do canto. É isso que a gente está testando, se o paciente ainda tem uma competência desse fechamento, tá? Então, o tarso é esse tecido conjuntivo aqui, ó, tá? Que tá atrás da musculatura, né? E aí depois a gente vai ter o músculo, aqui a gente tem o elevador da pálpebra superior, atrás do elevador da pálpebra superior a gente vai ter o músculo de Miller, né? Que faz parte também dos retratores da pálpebra, e depois a gente vai ter a outra dobra de conjuntiva, e aqui a gente já tá dentro do olho já com o reto superior, tá? Aqui é só um corte lateral, basicamente disso que a gente acabou de falar, ó. Aqui vocês conseguem enxergar melhor, ó, a musculatura do frontal, tá? Aqui a gente tem uma continuação do periósteo formando o septo orbital, ó. Essa cortina aqui que protege, que deixa o olho, as estruturas do olho protegidas lá atrás. Continuando ao septo, a gente vai ter o tarso, né? As glândulas tarsais aqui atrás, tá? Os cílios aqui, ó, nessa região inferior da pálpebra superior, mesma coisa na parte inferior, tá? Aqui a gente vai ter o músculo de Miller, que é um músculo liso, e aqui a gente vai ter o músculo elevador da pálpebra superior. Alguns colegas consideram que o músculo de Miller seja uma continuação do elevador e outros que sejam músculos separados. Eles são inervados por nervos diferentes, tá? Esse aqui é do sistema simpático, o músculo de Miller, e o músculo elevador da pálpebra superior é pelo terceiro par, tá? Então aqui, essa foto, eu não vou repetir tudo de novo, mas eu queria mostrar duas coisas importantes para vocês. Primeira coisa é que essa parte aqui, ó, quando a gente vai fazer a bléfaro com acesso às bolsas, que parece uma gordura, ela na verdade é a parte orbital da glândula lacrimal. Então muita gente às vezes quando vai fazer a blefaroplastia superior com acesso às bolsas acaba confundindo, principalmente em idoso, que eles têm uma ptose dessa glândula, né, por perda de sustentação, a glândula acaba às vezes fazendo uma herniação, podem achar que é uma hérnia de gordura, que uma pseudohérnia de gordura, e acabar retirando a glândula lacrimal. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Aqui é o osso frontal, e aqui abaixo da musculatura, né, essa aqui na verdade a gente já está no frontal aqui, mas numa continuação dessa gordura a gente teria o RUF, que é a gordura retroorbicular, tá? Que é o retroorbicularis oculi fat. Então ele fica aqui abaixo do músculo orbicular e às vezes ele pende, ele pesa muito, tem gente que tem muita gordura nessa região e isso acaba pesando muito o supercílio, então tem que cuidar o resultado da bléfaro superior nesses pacientes. Alguns colegas são contra retirar o RUF, outros são a favor. Eu acho que cada caso é um caso e às vezes a gente precisa fazer alguma coisa, se a gente não for retirar esse RUF, fazer alguma coisa para sustentar, para prender esse RUF no lugar ou fazer um castanhares para tracionar mais, mas tem várias técnicas que a gente pode utilizar para reposicionar esse RUF porque ele acaba pesando muito, tá? Aqui a parte óssea, só para a gente relembrar, né? A gente tem um conjunto de ossos formando a órbita, né? Então tem o esfenoide, o osso frontal, o osso lacrimal, né? O osso maxilar, o osso processo zigomático da órbita. Então a gente tem um conjunto de ossos aqui formando essa órbita, tá? Da parte externa, que é o que mais nos interessa, a gente vai ter aqui o maxilar, o zigomático e o frontal, tá? E a gente vai ter aqui uma partezinha do osso nasal também aqui por dentro.
Então eu queria falar um pouquinho dos coxins de gordura, só para a gente relembrar duas coisas importantes quando o assunto é bléfaro. Primeiro, que a gente tem uma tendência mais conservadora hoje, justamente por proteger, pela característica de proteção que esses coxins de gordura têm, de proteção da órbita, né, e das estruturas. Eles estão entre os músculos, então eles estão acolchoando a órbita, acolchoando os músculos que fazem a mobilidade ocular. Então, são coxins importantes, não dá para sair tirando, que nem antigamente se fazia. E da parte estética, do ponto de vista estético, quando se tira muito, o paciente acaba ficando com aquele olho encovado. Então, não fica bom, né? Não chega no nosso resultado e não fica jovem, né? Porque um paciente jovem, ele não tem o olho encovado. O olho encovado dá um aspecto de envelhecimento para o paciente. Então, do ponto de vista estético, a gente tem essa tendência a preservar para não deixar esse aspecto envelhecido. E do ponto de vista médico, porque são estruturas importantes que estão ali acolchoando. Então, o que a gente tende a fazer hoje é um reposicionamento dessa gordura, tensionando mais o septo, melhorando o aspecto e empurrando essa gordura de volta. Quando tem que retirar, a tendência é que se tenha uma atitude mais conservadora, se retire o mínimo possível, tá? Na parte inferior, eu vou botar essa outra foto aqui que fica mais fácil da gente entender. Aqui tá o que a gente estava conversando, o altarso, tá? E os ligamentos. E a gente vai ter na parte superior a bolsa medial e a gordura lateral. Essa bolsa medial, ela é mais vascularizada e a característica dela é que ela seja mais branca, tá? Ao olhar, quando a gente está abrindo ali as bolsas. Então, ela é mais branquinha e a bolsa lateral, ela é mais amarela. Essa bolsa medial, como ela é mais vascularizada, ela tem ramos ali da supratroclear, ela tem uma tendência maior, um risco maior de sangramento. Então é bastante importante cuidar essa questão da hemostasia quando for retirar essa bolsa medial. É a tendência mais conservadora, como eu acabei de falar. E ela é mais dolorosa também por ser inervada pelos ramos aqui da supratroclear, tá? Então depois a gente vai ter a bolsa lateral, que é uma bolsa mais amarelada, né, por deposição de carotenoides. Logo acima dela a gente vai ter a glândula lacrimal, que a gente tem que cuidar para não confundir, tá? E abaixo aqui, na parte inferior do olho, a gente vai ter 3 bolsas ao invés de 2, tá? Então a gente vai ter a bolsa medial, a bolsa central ou bolsa média e a bolsa lateral. Entre a bolsa medial e a bolsa central ou a média, a gente vai ter o oblíquo inferior. Então, é por isso que a gente diz que a bléfaro inferior ela tem uma curva maior de aprendizagem, porque ela oferece riscos que a superior não oferece. Então, quando a gente vai fazer, vai mexer nessas bolsas de gordura, vai fazer uma ressecção dessas bolsas, a gente tem um risco de pegar esse músculo e deixar o paciente com diplopia, com alguma alteração de mobilidade ocular. Então, é muito mais sensível, muito mais difícil, né, de fazer a bléfaro inferior do ponto de vista técnico, assim, tá? Aqui o septo a gente já falou antes, né, o osso frontal, ó, e é uma continuação do periósteo, tá? Então aqui nessa parte medial dele a gente vai ter a inserção do elevador da pálpebra superior. Aqui ele vai inserir na pálpebra, né? E é por isso que quando a gente vai fazer aquele pontinho da toxina aqui em cima, a gente tem um risco dessa toxina difundir para o elevador e fazer uma ptose palpebral, tá? Então por isso que a gente tem que cuidar quando for fazer pequenas quantidades nessa região, 1 unidade, meia unidade, revisar o paciente em 15 dias, ver se precisa mais, tá? Então aqui o septo, aqui o ligamento palpebral medial e lateral, ó, que vão fazer essa esticada do tarso, tá? E do septo. Aqui a artéria e o nervo supratroclear, a artéria e nervo supraorbitais, artérias, veias, obviamente, né? E nervo infraorbital, tá? Aqui o osso zigomático, o osso maxilar, o osso nasal e o osso frontal aqui em cima. Aqui eu só queria lembrar vocês da abrangência do músculo orbicular. O orbicular não está somente aqui, onde corresponde o limite orbital, né, o limite do osso da órbita. Ele se estende mais acima, se estende lateralmente, se estende para a parte inferior. Por conta disso, a gente acaba dividindo ele
em porção pré-tarsal, que seria essa parte mais perto do olho, que é responsável pelo movimento de piscar, que é por isso que a gente fala na aula de blefaro inferior que a gente quer proteger essa musculatura, então por isso que a gente se afasta um pouco também, tem que ter aquele limite de segurança ali de 2 milímetros, 3 da linha ciliar, tá? A gente vai ter a parte septal dele. Em anatomia é tudo muito criativo, né? Então, assim, a parte que está perto do septo é pré-tarsal, a parte que está pré-septal, perdão, a parte que está perto do tarso é pré-tarsal, a parte que está na órbita é orbital, tá? Então, não fiquem preocupados em decorar, vocês sempre vejam onde está a estrutura, porque geralmente ela vai ter o nome do lugar que ela tá? Então, ele é dividido nessas 3 partes, pré-tarsal, parte pré-septal, que seria antes do septo, né? E a parte orbital. Quando a gente vai fazer o acesso às bolsas, a gente vai fazer uma inserção, a gente vai cortar a musculatura, e aí logo abaixo dela vai ter o septo, a gente vai ter que cortar, romper esse septo, e aí a gente vai fazer uma pressãozinha no olho para expor a bolsa de gordura e poder tracionar de leve essa bolsa e fazer a ressecção da bolsa, tá? Então aqui eu só queria mostrar para vocês o SUF e o RUF, a gente já estuda isso bastante quando a gente estuda preenchimento, né? Mas o SUF é essa gordura suborbicular exoculifet, que é a gordura que está abaixo do orbicular. O RUF e o SUF são a mesma coisa, na verdade, os dois estão abaixo do músculo orbicular, só que o RUF está na parte superior e o SUF está na parte inferior. Muita gente acha que o SUF é só essa parte lateral, não, a gente tem o SUF medial também. E na verdade, assim, em termos de nomenclatura, a gente chama de SUF tudo que está abaixo do orbicular, tá? Então toda a gordura que a gente encontra abaixo do orbicular, o coxim de gordura profundo, malar, né? Todos esses coxins que estão abaixo do orbicular, eles vão ser chamados de SUF também. O SUF ele pode ser chamado também de gordura pré-zigomática, porque ele fica deitado em cima do osso zigomático, abaixo do músculo orbicular, tá? Então aqui para a gente relembrar as artérias, a gente vai ter 2 arcadas, tá? Uma interna e uma externa, que elas vão se unir por anastomose. Então a gente relembrando aqui está a nossa dorsal nasal, a nossa grande amiga aqui dos preenchimentos nasais, a nossa grande amiga e que a gente tem tanto medo, né, de lesionar. Aqui está a artéria angular, né, que vai ser uma continuação da facial. Eu adoro essa foto, eu acho ela linda, porque vocês vejam o quanto faz a anastomose isso. A gente está aqui com a artéria facial que vira angular, tá? Ela já vem aqui, já faz uma anastomose com a infraorbital. Aí a infraorbital tem ramos que já fazem anastomose com a transversa da face. Aí a transversa da face dá um ramo aqui, vai fazer parte da arcada da pálpebra inferior, ó, da artéria palpebral inferior lateral, e aqui a artéria palpebral inferior medial, né? Elas vão se unir aqui por anastomose no meio. Então a gente tem aqui uniões de várias artérias fazendo mais uma vez uma anastomose carótida interna, carótida externa, né? Quando a gente pega aqui as anastomoses com a artéria nasal dorsal, com a supratroclear e com a supraorbital, a supraorbital aqui fazendo anastomose com o ramo frontal da temporal. Então a gente tem uma gama de anastomoses ali. E eu gosto de mostrar isso aqui, de enfatizar muito nas aulas, porque vocês precisam ter ideia da importância que é a gente injetar alguma coisa nessa área, do quanto catastrófico pode ser se der tudo errado, tá? Então a gente precisa injetar sempre pequenas quantidades, sempre com baixa pressão. Por que baixa pressão? Porque se a gente injetar numa artéria, ela tem que fazer todo o caminho de conseguir chegar lá na oftálmica para conseguir ocluir esse vaso e depois refluir para chegar na central da retina e deixar o paciente cego, por exemplo, ou para refluir para uma artéria cerebral e conseguir fazer um AVC. Se a gente injetar pequenas quantidades com baixa pressão, a gente não vai conseguir fazer isso. Não vai conseguir fazer um êmbolo que consiga chegar até lá e depois ser jogado por retroinjeção. Eu explico melhor isso na parte de preenchimento de sulco nasojugal, tá bom? Então aqui só para a gente relembrar a parte arterial.
A gente tem essa arcada superior aqui, que a gente não tem risco de pegar ela, porque a nossa cicatriz, a nossa marcação da blefaro superior está acima dessa arcada, né? A nossa marcação vai ser com 0,7 a 10 milímetros, né? Da margem ciliar superior. E já a pálpebra inferior já nos oferece esse risco se a gente fizer muito perto da margem ciliar. Por isso que a gente tem aquelas considerações de 2 milímetros mais ou menos, e eu particularmente faço com 3, coloco um pouco abaixo, tá? Para garantir que eu não vou lesionar essa arcada. E na verdade essa arcada está deitada em cima do septo, abaixo do músculo. Então, repito, se a gente fizer o que eu vou ensinar aqui, que é sem acesso às bolsas, se a gente fizer no plano correto, se a gente não ultrapassar a pele, não tem risco nenhum de lesionar essas artérias, tá? Se alguém fizer essa cirurgia que a gente está aprendendo no curso e lesionar uma das arcadas, ultrapassou bastante o limite do que deveria de profundidade. Então, é sempre superficial o corte da pele, depois vai fazendo um descolamento, divulsionando com a tesoura, e a gente vai estar super seguro fazendo isso, tá? Então aqui só para relembrar as artérias de novo, eu gosto dessas fotos do livro do André e da Thaís. A gente tem aqui a infraorbital fazendo anastomose com a angular, né? A gente tem aqui em cima, acho que nessa foto não tá tão legal de ver, mas tem a dorsal nasal saindo aqui, tá? Então só pra gente relembrar de novo as anastomoses, mas aí em cadáver fresco, que a gente tem a anastomose com os ramos aqui da transversa da face, né? Então as veias, a gente vai ter basicamente onde tem artéria tem veia, a gente já sabe, né? E a drenagem do olho aqui, ela vai ir para o plexo pterigoide, tá? E ela vai ir para o seio cavernoso aqui atrás, tá? Então todas essas veias da região ocular vão drenar ou para o plexo pterigoide ou para o seio cavernoso. Isso é bem importante quando a gente fala de escleroterapia também, tá? Tem gente que faz escleroterapia em face, eu acho isso um absurdo, assim. Porque a escleroterapia a gente está injetando numa veia, né? A gente quer matar essa veia. Se essa medicação chegar no plexo pterigoide ou chegar no seio cavernoso, pode ser uma catástrofe para o paciente, assim, tá? Uma tragédia. A gente pode induzir um AVC, então não se faz escleroterapia em face, tá? A gente só faz laser mesmo ou luz pulsada. Então aqui só para relembrar a inervação, né? A inervação dessa região, a gente vai ter aqui o infraorbital, a gente vai ter o troclear, o supratroclear e o supraorbital também, todos eles se anastomosando. A inervação dessa região toda sensitiva é pelo trigêmeo, o ramo frontal e o ramo maxilar do trigêmeo, aqui para essa parte mais lateral. E a inervação motora dessa região toda, a exceção do elevador da pálpebra superior, é feita pelo facial, tá? O elevador da pálpebra superior é pelo terceiro par e o músculo de Miller por um ramo simpático. Aqui só para relembrar os músculos intrínsecos, então, isso significa que eles estão dentro da órbita, né? Então aqui o oblíquo superior vai estar lá em cima, né? O reto superior, reto inferior, reto lateral, reto medial e o oblíquo inferior, tá? Aqui as inervações deles, caso alguém queira relembrar essa parte. Então aqui eu acho muito bonita essa foto, porque ela nos mostra justamente o que a gente estava falando ali da questão das anastomoses, tá? Então não tem a ver com a aula, mas só para vocês entenderem. Aqui está a nossa supraorbital, aqui está a supratroclear e aqui está a nasal dorsal, tá? Quando a gente faz uma injeção na glabela, ou que a gente faz no nariz e chega na nasal dorsal, ou que a gente faz na glabela e pega um ramo da troclear ou da supraorbital, né? O que precisa acontecer para o paciente ficar cego? O preenchedor, ele precisa preencher toda essa artéria aqui, uma delas, obviamente, né? Ele tem que chegar até aqui, ó. Essa aqui é a artéria oftálmica, tá? Esse tronco mais grosso. Ele tem que chegar até aqui, até antes da artéria central da retina. E aí depois, eu injetei, ele chegou até ali, eu parei de injetar. Aí o fluxo arterial vai voltar a funcionar de novo, e o fluxo é anterógrado, ele está vindo daqui para lá, ó, está tentando levar o oxigênio para o olho. Então, se tem preenchimento aqui, ele vai empurrar esse preenchimento para frente.
e aí é que pode ser que chegue um pouquinho de preenchedor aqui na central da retina e acabe ocluindo essa central da retina. Para fazer isso, dependendo do ponto que a gente tiver, a gente precisa ali de 0,1 ml, às vezes menos de 0,1 ml, tá? Isso é muito pouco? É muito pouco, tá? Mas primeira coisa, quando a gente utiliza a cânula 22, que é por isso que a gente enfatiza tanto a segurança da cânula, a maioria dos vasos que estão ali, eu diria todos, esses que a gente citou, eles são menores do que o calibre da cânula, então isso já nos dá uma segurança. Tá? Geralmente o pertuito da cânula é superior, ele não está na ponta, isso já nos dá outra segurança. A cânula é romba, tende a não romper vaso, isso já nos dá outra segurança, tá? Agora, digamos que a gente realmente conseguiu injetar ali, a gente conseguiu puncionar esse vaso mesmo assim. 0,1 ml para essas áreas é muita coisa para se fazer em bolos. Então, sempre que vocês forem preencher, tá, essas regiões mais de risco, né, dorso nasal, essa região mais lateral, o sulco nasjugal, ou região palpebral superior, ou região glabelar, vocês sempre façam pequenos bolos. Injeta 0,05, tira, vê como é que tá, certo? Sempre revisando hemostasia, revisando dor do paciente, isso é importante, tá? Algumas coisas a gente não consegue fazer com cânula, por exemplo, uma ruga muito superficial. A gente faz, não tem nem como mensurar o que a gente coloca, é uma gotinha, 0,01, 0,02. Isso não vai conseguir fazer essa injeção retrógrada, tá? Então é importante a gente ir com cautela nessas áreas, porque a gente evita complicações graves assim. E era isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Eu acho que unindo essa aula de agora de anatomia com a aula de técnica cirúrgica vai ficar bem claro o que a gente vai fazer nos vídeos das aulas práticas, tá? E eu tô aqui à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Muito obrigada.